Bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec, da senhora Meli, para mais um dia de estudo do Apocalipse. Agradeço a presença de todos, assim como os nossos amigos que nos acompanham dos seus lares, pelo YouTube, Rede Amigo Espírita, Rádio Brasil Espírita de Maceió e Facebook. Nosso abraço fraterno. E para iniciar a nossa atividade, eu convido o Júlio César para que faça a prece inicial. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova a cada semana para o nosso aprendizado, nosso estudo em torno dos Teus ensinamentos, esclarecidos pelo extraordinário trabalho de nosso codificador, Allan Kardec, na regimentação dos ensinos concordantes e generalizados dos Espíritos. Possamos nós, como sempre, sob o Teu amparo, Tua inspiração, orientação, realizarmos o melhor ao nosso alcance, recolhendo do alto a orientação, a inspiração, como aquela chuva abençoada a fertilizar o solo, irrigar o solo, para que as sementes do Evangelho, do amor, possam germinar em nossos corações. Que assim seja. Bom, gente, bom dia para todos. É com aquela imensa alegria que caracteriza o nosso trabalho, esse esforço que hoje estamos completando o encontro de número 167 do Apocalipse, que é o estudo da profecia de João Evangelista. E no nosso trabalho, o estudo tem como o recurso que é a chave da doutrina espírita para abrir para nós o entendimento sobre essa profecia nesse momento tão importante da nossa trajetória evolutiva. Vocês que estão conosco, sejam bem-vindos. Os amigos que estão em seus lares acompanhando a transmissão, possam se sentirem abraçados, que vocês possam também nos ajudar compartilhando o vídeo, dando um like, dividindo o bem para todos aqueles que fazem parte dos seus ciclos de amizade. Aos companheiros que estão chegando agora, que se interessarem em conhecer o trabalho na sua sequência, os vídeos estão disponíveis tanto no site da Rede Amigo Espírita, na conta do YouTube, como também na nossa plataforma feac.org.br. Vocês vão encontrar todos os vídeos que nós trabalhamos aqui ao longo do tempo. E pedimos então para que vocês se inscrevam no canal da Rede Amigo Espírita e agora o canal que foi lançado por nós aqui da FEAC, que é intitulado Gênese, onde semanalmente também estamos postando. Além das transmissões que fazemos em parceria com a Rede Amigo Espírita, temos feito alguns vídeos em torno da Revolução Espírita e de outros assuntos da atualidade que remontam o movimento espírita. Venham participar conosco. E lembrando que o espaço é democrático, de sorte que vocês possam se sentirem corresponsáveis pelo trabalho. Então enviem sugestões, perguntas, enfim. Vamos construir juntos. Sem delongas, vamos fazer a leitura do livro Apocalipse, atribuído a João Evangelista. No capítulo 11, nós vamos ler os versículos de 1 a 6.
E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. E estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E o último versículo a ser lido: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Semana passada trabalhamos, semana retrasada, né? Na verdade, sábado passado, nós estávamos na cidade de Juiz de Fora, no grupo Primavera, num festival literário, que a gente endereça um abraço muito carinhoso, porque fomos recebidos com toda a fraternidade cristã. Um grande abraço ao Salve, ao Vinícius, aos amigos daquela região. Pois bem, inclusive a nossa palestra está disponível na conta do YouTube, no canal da Rede Amigo e também no canal Gênesis. Convidamos vocês a assistirem à palestra. Mas voltando, 15 dias atrás, trabalhamos os versículos 3 e 4. Correto, Júlio? Versículo este que nos trouxe reflexões em torno das 2 oliveiras e dos 2 castiçais, que estão diante de Deus da terra. Lembrando que essas testemunhas, quanto à apresentação de oliveira, nós podemos relembrar dos estudos que fazemos do Evangelho, que a oliveira, ela representa a árvore que produz azeitona, certo? E da azeitona se extrai o óleo. E o óleo utilizado como recurso terapêutico, mas também, sob o ponto de vista filosófico, o óleo representa a luz, para iluminar. Rapidamente, nós podemos ter os ouvidos funcionando perfeitamente. Precisamos para ouvir do ruído, do som. Podemos ter a pele das mãos, no sentido do tato, em perfeita condição, mas precisamos dos objetos para serem tateados. Estamos falando de percepções. Sob o ponto de vista da visão, nós podemos ter o aparelho visual em perfeitas condições. Podemos ter pessoas, coisas, paisagens para serem observadas, certo? Mas sem a luz você não adianta ter
os olhos perfeitos e a paisagem para ser observada. A luz intermedia o processo. Então, podemos aqui trazer Jesus como a luz do mundo. Ele representa a intermediação para a compreensão, para se adquirir sabedoria. Ficou claro? Então, quando nós estamos falando em duas oliveiras, nós estamos vendo aqui uma dualidade. A definir que da família da oliveira nós temos a figueira, certo? Ou da família da figueira temos a oliveira, como queira. A figueira dá folhas, mas não dá frutos. Quando figueira brava, ela dá um frutozinho muito complicado, né, Júlio? Mas não é comestível, ok? A oliveira, por sua vez, dá fruto, e como define Jesus, fruto para a vida eterna. Porque a luz que, na verdade, promove a nossa alimentação espiritual. Observemos bem que interessante. Então, aqui nós temos a dualidade destas testemunhas, que apresenta, no seu sentido filosófico, aquela condição de uma conquista espiritual, de uma autoridade, que favorece a produção da luz, no seu sentido do fruto. Ou seja, vamos falar sobre o plano do ponto de vista externo, social, histórico. O discípulo que bebe na fonte com o mestre, indaga, aprende e vai realizar. E à medida em que ele repete, que ele empreende estas ações, ele vai edificando o edifício próprio, suas conquistas. E esse edifício vai se iluminar, porque ele vai acender luz lá dentro. E à medida em que há iluminação, o edifício vai ser admirado por aqueles que estão no átrio do templo. Lembram que nós falamos? Que no templo temos a estrutura, temos o altar, temos o átrio que está fora do templo. É todo aquele movimento evolutivo. Espíritos que estão fora do templo, indiferentes ou rebeldes. Aqueles que já estão dentro do templo estão interessados, são filósofos. Querem se aproximar do altar para aprender, para beber na fonte. No altar nós temos o sacerdote. O sacerdote já é o discípulo, que já está colocando em prática, ele já está começando a fazer a luz. Você precisa do sacerdote como um intermediário para chegar na luz, que é a essência que está atrás do altar. Ficou claro? A voz de Deus que ecoa na humanidade. Mas enquanto você está diante do discípulo, que é o sacerdote já num patamar superior, que você está vendo que ele está fazendo luz, a sua posição ainda é de expectante. Que já é vitorioso, porque você não está fora do tempo, você não está brincando de viver, você já está lá dentro. Mas você reconhece ainda a ineficiência, insuficiência, inabilidade. Então você aproxima do sacerdote para aprender com ele, e daqui a pouco você sair da condição de espectador para se tornar um sacerdote também. Aí você vai estar frutificando. Fiz-me claro? Então, quando a gente fala em figueira brava, ou a figueira estéril, vamos dizer assim, é aquela que já conhece. Por exemplo, ele já bebe na fonte de Moisés. Ele já acredita em Deus único, ele já tem elementos para se envolver num contexto diferente do grande povo, daqueles que estão numa faixa comum. Mas ainda não garante a sustentação. Então ele precisa do sacerdote. Ele tem a informação, mas não sabe operar. Ele está lutando para pôr em prática. Vamos ser prático. Você está no centro espírita, bebendo em Moisés. Olha, tem espírito. Olha, gente, tem o passe. Olha, tem aqui coisas diferentes que lá fora o mundo não te dá. Mas você sozinho ainda precisa de frequentar o centro, está naquela fase ainda de dependência psicológica, espiritual.
Você precisa do Dr. Bezerra de Menezes, você precisa do Emmanuel, você precisa do espírito tal, que vai te dar uma certa segurança. É uma fé dependência. É uma fé que aceita, que vê que tem uma regra importante, a chamada heteronomia, que nós ainda estaremos nos movimentando dentro daqueles princípios de medo e dor. Ou melhor, medo e prazer. Dor, né? Medo e prazer, dor e desejo. São coisas diferentes. Quer que anota? Esse assunto é interessante. Então, é como se nós estivéssemos nos despertando. Eu fico sempre pesaroso, porque essa letra tão bonitinha da Denise é a primeira que desencarna, ou que é apagada da realidade objetiva. Vou apagar até o tema, tá bom? Vocês guardem qual que é o tema, não deixe o Casalberto ficar longe do tema, não. Mas vamos lá. Vamos pensar aqui, nós somos aqueles seres em evolução, é esse eu aqui, que está em busca da sua evolução. Então, é como se a gente fosse operar sobre as bases do medo e prazer. Dor e desejo. Não ficou bom com vermelho, não. Eu não gosto. Ficou claro isso aqui? Como que nós nos movimentamos no sentido do medo e do prazer? Por que nós viemos ao templo? Por que nós viemos para a reunião? Nós podemos estar nos movimentando sobre o guante do medo. Olha, se eu não for... Ou então... Vou para o umbral, né? Se não for, vai para o umbral. Vai para o umbral, né, Júlio? Muito bem. Ou então eu estou vindo aqui em busca do prazer. Em qual sentido? Aquela reunião vai me dar segurança. Aquela reunião vai me dar um bem-estar. Mas depois eu ainda volto para o plano da retaguarda. Da mesma forma a dor. Eu quero me livrar da dor. Então eu desejo... eu quero me livrar da dor. Ou então o meu desejo ainda está muito vinculado no plano do prazer. Significa o quê? Que nós estamos nos movimentando sob o guante das emoções. Ou das sensações. Essa ordem aqui não necessariamente é essa, ok? Emoções e sensações. Portanto, faixas ainda do animal. Porque o animal se movimenta assim. Ficou claro? O cachorrinho, eu gosto desse exemplo. Então tem que falar muito do cachorrinho. Cachorrinho, sai daqui. Sai, tio. Medo. Cachorrinho, toma isso aqui para ele sair. Você está negociando com o cachorrinho. Então ele vai pelo prazer. Deu aí? Quando uma faixa superior, que é a do sacerdote, que vai configurar esse lance aqui que nós estamos chamando de testemunha, você está se libertando desse plano, na direção superior, que é uma direção que vai nos colocar no plano da consciência. Consciência humana. Humana. Aqui é um nível de consciência da retaguarda. Quanto mais baixo, mais matéria. Ok? Mais vinculações com as faixas inferiores. Quanto mais buscamos nos elevar, porque abraçamos uma causa que nós vamos colocar aqui como a causa do dever. É o dever moral. Pegaram aí? Abraçou o dever, você não está mais impulsionado pelo medo ou pelo prazer, pela dor e pelo desejo, mas sim por um compromisso com uma causa que você define como um princípio norteador da sua vida. Ficou claro? Então, gradativamente, é como se você fosse se elevando. E isso vai configurando, portanto, o processo da oliveira, que vai produzir o azeite e a luz. Mas o que te fez chegar aqui para se movimentar dentro desses planos foi a figueira
que é aquela que ainda não dá o fruto, mas ela dá o conhecimento. Então, para resumir, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque na fonte a orientação. Mas não se limite a ficar apenas bebendo na fonte. Você tem que produzir também. Essa quinta-feira, Denise, você estava aqui conosco, nós fizemos um estudo sobre a missão de Allan Kardec. Allan Kardec representa essa testemunha viva. Enquanto você elabora, Allan Kardec, observem bem como que é interessante o assunto. Allan Kardec, quando ele vai dialogar com o Espírito de Verdade, que é o grão sacerdote, Jesus, ele vai perguntar qual era a missão dele. Os Espíritos estão me dizendo que é isto. O senhor confirma? Lembra, Júlio, nós estávamos discutindo o assunto? O que o Espírito de Verdade faz? É isso mesmo, eu confirmo. Agora, a missão, ela é cheia de escolhos, cheio de problemas, dificuldades. Por quê? Você tem na mão, imaginemos, um tesouro. A sua missão é levar esse tesouro para a humanidade. Não pense que vai ser fácil você distribuir. Vai exigir o quê? O testemunho. É esse testemunho aqui que o Apocalipse está se referindo. É o testemunho de Kardec? É para com a humanidade. Mas é de todos os seres para com a humanidade interior. Então não é simples. Aí o Kardec foi alertado que ele ia passar por dissabores, por ataques, por perseguições. Ele seria traído até por membros que ele confiava. Ou seja, aqueles que estão do lado, a partir do momento que você começa a fazer luz, você tem que ficar atento, porque eles são um dos que vão tentar impedir. Não conscientemente, eu vou prejudicar o Bernardo, a sua irmã, vou te dar um exemplo, sua irmã, você quer melhorar, ela está vendo que você está buscando, ela vai ser uma das que vão tentar puxar o seu tapete. Não por maldade, mas porque ela está numa outra vibe, está numa outra frequência. Pegaram aí? Aí você fala assim, pô, mas fulano... Não, ele está na dele. A gente estava discutindo a evolução lá da antiguidade, né, Júlio? O espírito que quando você olha para a história e vê que ele fez assim, ó, só barbaridade, você está vendo um recorte do que ele fez há 3.000 anos atrás. Mas foram atitudes que foram motivadas por um princípio que ele elegeu, uma crença. Ele acreditava que invadir uma outra nação seria para ele uma conquista, e seria bom para a nação. Agora, o soldado X lá cometeu uma crueldade, ele que era o general. A história diz assim, aquele general foi um bárbaro. Olha os requintes de crueldade dos seus soldados. Isso é uma interpretação periférica, superficial. Porque você não pode comparar os ideais do general com do soldado. Eles ocupam posições bem definidas. Então, mas só que o general que vai levar a fama. Estão de acordo? Então, voltando. Você quer melhorar, mas você vai se deparar com um ingrediente complexo do caminho que vai estar na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Ok? Aí vai entrar o último ponto para me passar para a participação da Vânia. O filósofo por excelência, aquele que ama a sabedoria, porque essa é a tônica, filosofia, amor à sabedoria. O filósofo é aquele que define um princípio, abraçou, que é um princípio moral. Esse princípio vai definir como é que eu digo? Um sacrifício. O que é o sacrifício? É um sagrado ofício. O que é sagrado? Sagrado não é nada de como tu pensa. Sagrado, na verdade, é uma função que dá
sentido na vida. Função. Então é a função que exercida, o dever, vai dar um sentido. Vai dar um sentido. Tem coerência filosófica? Estamos amarrando aqui ideias, jogando para cima e cada um tira a sua conclusão. Porque o estudo do Apocalipse, o Espiritismo abre a porta e a gente universaliza. Eu vou lá na Prisca Teologia, eu vou na filosofia tal, qual, e a gente constrói o pensamento próprio. O conhecimento é você que constrói, ninguém te dá pronto. Ficou claro? O filósofo pergunta, por quê? Para onde? Para quê? Mas como fazer, ninguém te responde. É você que vai descobrir. Então, para terminar, então você, eu, todos nós, para que nos realizemos como humanos, vinculados a uma humanidade, você não vai se realizar pelo desejo ou pela dor, pelo medo ou pelo prazer. Não é assim que se realiza. Porque aqui se realiza o cachorro que mora na sua casa, que está se movimentando sobre o prazer e sobre a dor. O cachorro é feliz sendo cachorro, preservando a si mesmo e perpetuando a espécie. O ser humano que pauta a vida dele, perpetuando a espécie, ou trabalhando com a dor, no caso aqui com o medo ou com o prazer, ele, na verdade, ele não está cumprindo a sua função como um ser humano. Ele está muito mais pautado nas questões do sensório ou das emoções do que um ser humano em si. Você é feliz sendo ser humano. E como que o ser humano é feliz? Trabalhando as virtudes. É o que diferencia o homem do animal. Virtude. Inteligência, Livro dos Espíritos, intelecto, moral. Desenvolve a intelectualidade e a moral. E aí essa moral vai te colocar assim, seja generoso, fraterno, amigo, paciente, bondoso, parará, parará. Toda vez que você conquistar nessa área, você atingirá a felicidade. Ô Vânia, só mais um pouquinho. Atingirá a felicidade. Todos ansiamos ser felizes. Qual que é o nosso erro? Nós definimos a felicidade como meta. Aí que existe o equívoco, amigo. Você definir felicidade como meta. Porque, na verdade, você tem que definir o dever como meta. Que vai te levar como, ou que vai trazer, para ficar melhor, a felicidade. A felicidade é o resultado. Você não pode buscar o resultado. Você tem que buscar o caminho para se levar ao fim que foi definido como meta. E cada um define uma meta de acordo com seu grau evolutivo. Então, Beto, você está falando aí do dever moral. Mas eu acredito que se você só o dever, não te leva a lugar nenhum, não. Se você não tiver a vontade, a sensibilidade, né, de buscar. Tá. Só o dever te traz sacrifício, te traz sofrimento. Okay. Né? Mas se você, né, interiorizando e sentir, né, a vontade, o desejo por si só, não porque está sendo empurrado. Além do dever, você né, tendo a sensibilidade e a vontade. O assunto é tão amplo, minha querida irmã, que aí você é obrigada a filosofar com você de novo. O que é o dever? Aí é outro papo. O que é o dever? É uma regra imposta? O dever é o que você sabe que você precisa fazer. Então, nós estamos falando de autonomia. Nós estamos falando de liberdade. Então, o dever é um ato consciente, deliberado, voluntário. Agora, só um pouquinho que eu vou te dar um outro ingrediente. Na verdade, o que é o dever? É uma necessidade de preencher um vazio. Pois é, mas para você preencher esse vazio, você precisa ter vontade. Porque se você não tiver essa vontade, esse entendimento, só o dever vai te trazer puro sofrimento. Você vai fazer porque é um dever, porque você precisa, mas não porque você sente. Pois é. Então, vamos... Concorda, não?
Agora nós temos uma outra... olha, nós tivemos agora uma oportunidade aqui em Minas de comer um tutu com frango, pode ser? A Vânia colocou um pouquinho de pimenta de malagueta. Agora vem Regina e vai colocar pimenta de bode. Pode ser, vai, joga a pimenta de bode. É porque a vontade, ela precede, aliás, o conhecimento precede a vontade. Se eu tenho conhecimento, com certeza eu vou ter um novo movimento. Vai me levar a fazer outras coisas que eu não fazia antes. E esse conhecimento, vamos lá. Lembra que eu acabei de dizer que o conhecimento ele é desenvolvido por cada um? Conhecimento, na verdade, vamos falar sobre um estado de consciência. Porque o estado de consciência, não necessariamente, ele já define uma consciência ampla. Então, nós temos movimentos em busca da compreensão. Então, tudo na vida, para um movimento progressivo, ele depende da compreensão. É o fluxo e o refluxo, como você falou, é a dualidade. Então, quando se fala em dever, a tendência nossa, como o nosso psiquismo ancestral está acostumado com a questão de regras que foram estabelecidas de fora para dentro, então a palavra dever ela toma uma conotação pesada. Nós falamos de sacrifício. O que é o sacrifício? Repetindo, é um sagrado ofício. Um ofício que é sagrado. O que é sagrado? É aquilo que mais puro brota. É uma função que dá sentido à vida. Então, o dever, para ser trabalhado, ele precisa de haver um sentido para isso, um estímulo para isso. E esse estímulo ele é interior. Então, a regra... O que é a moral na definição do Livro dos Espíritos? Não é a regra do bem viver? Então, nós podemos dizer que existe uma moral pessoal, uma regra que você estabelece, e uma moral coletiva, uma moral social. Immanuel Kant, precisamos estudá-lo. Immanuel Kant fala sobre a vontade, que é o que você trouxe. Existe uma vontade que é estabelecida por você, a sua natureza que cria essa vontade. Mas existe uma vontade coletiva, cósmica, o que o Espiritismo estuda como leis naturais. As vozes dos espíritos representam as leis naturais também. Então você tem a sua moral própria, você define uma regra que é boa para você, mas você sempre estará envolvido num contexto mais amplo, um contexto de grupo, de coletividade. E o V da sua vontade é pequeno perto de um V da vontade de fora. É comparar o micro com o macrocosmos, certo? Então você é feliz com a sua vontade, mas o tempo todo você vai se deparar com a vontade da natureza que diz assim, é necessário progredir. Então a sua vontade estará sempre sendo convidada para uma avaliação. Este é o movimento da humildade. Então você veio a FEAC hoje, estudo do Apocalipse, todos nós, você veio para realizar um dever, que você escolheu, é uma meta. Por quê? O dever, prestem atenção, o dever é algo tão sublime. Ô Júlio, traz o texto. Puxa vida aqui, ó. Esse menino, eu queria ter um filho assim, e olha que ele é o meu patrão. Eu falei assim, Júlio, busca o dever. Eu ia até falar do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele trouxe Emmanuel. Comenta para nós o dever. Emmanuel, eu vou ler aqui 3 parágrafos de Emmanuel, rapidinho. Dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Aí vai falar que obedecem às partículas elementares, que nós, para viajarmos pelo firmamento, pelos estados, precisamos obedecer às leis que regulam os veículos, os motores.
Aí Emmanuel vai dizer mais. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. O dever é a disciplina que se impõe sobre desejos e emoções ainda desequilibrados, ainda na faixa da animalização. Porque o desejo e a emoção propõem o menor esforço, que é aquilo que nós já sabíamos fazer ao longo da trajetória da evolução. Por isso é prazer. Então chega um momento que precisa renunciar a esse prazer que nos mantém na retaguarda, para criar um prazer mais sublime. Então, aí ele continua. Só para a gente pegar o pensamento de Emmanuel aqui, que é extraordinário. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade à frente daqueles que se fizeram credores de nossas cotas de sacrifício. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno pertinaz, a moléstia, porque a questão do pagamento, que nós sempre conversamos muito aqui na FEAC. O que é o pagamento? O pagamento nada mais é do que o seguinte: lá no passado, na Babilônia, 2.600 anos atrás, eu exteriorizei um reflexo para um determinado elemento e gostou daquele reflexo, incorporou na sua existência e a partir daí ele se pautou na minha vida como modelo e guia para ele. Pelo livre-arbítrio dele, ele então comprou uma ideia. Diz a lei que eu preciso, no tempo, produzir melhores reflexos perante esse elemento, para que ele compre uma outra ideia. Que nós confundimos com pagamento. Não, ele vai pagar. Não, você vai se postar perante aquele que se fez, como o Emmanuel vai dizer aqui, que se fez credor porque eu me posicionei como um elemento complexo diante dele. Ele, usando o livre-arbítrio, gostou, seguiu, porque Jesus não é um modelo e guia supremo, mas cada um de nós é um modelo e guia em ponto menor, uns para com os outros. É o movimento natural da vida. Ô, Júlio, agora vai vir uma... Fala aí, Beto. Agora não é pimenta, agora vai vir uma... Como chama? Só um piclezinho assim, bem ardido. Vai vir do chat. Vamos lá, Denise. Bom dia aos amigos do chat. O Abílio, de Fortaleza, no Ceará, ele não vai ser tão complexo assim, não. Então vai ser mel. Ok. Suave, suave. Beto, pergunto. Então a verdadeira felicidade é fazer o bem ao próximo, principalmente aos aflitos, onde devemos perdoar, saber ouvir e instruir para o amor. Ele coloca o amor entre parênteses Jesus. Abílio, esse assunto ele é tão legal, ele é uma aventura. A gente mergulha num país de muitos desafios que nos causam surpresas positivas. Mergulhar dentro do universo íntimo, a natureza interior. Que precisamos de aprender a negociar. Você tem que aprender a dialogar com você mesmo. Porque senão fica um papo muito ácido, muito árido. Porque nós temos uma dificuldade de extrair o significado das palavras porque elas foram esvaziadas com o tempo. Então, não dá para
rapidinho conceituar o que é dever, se a gente não entrar num universo complexo que envolve a razão e o sentimento. O amigo está perguntando, então, para ser feliz, o que ele disse? Volta. A verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, está aí. Palavras. Como se formula uma frase, nem sempre você compreende o que a pessoa quer. Eu entendi o que ele está captando, que é a essência do que a gente está discutindo. Inteligente, o Abílio, agora, brilhou a mente dele. Mas do jeito que foi colocado no chat, complica a vida da gente. Viu, Abílio? Quer ver? A verdadeira felicidade está. Não, a verdadeira felicidade, vamos lembrar, é um estado de alma que é vamos dizer assim, é uma completude, é o ápice de um processo. Pensem nisso. Que para a gente atingir a felicidade, você tem que passar por estágios, por movimentos interiores muito importantes. Que num primeiro momento, quando a gente fica negociando com a questão do desejo, o desejo, na verdade, ele tem a ver com o seu nível evolutivo. Mas quando você atinge um grau máximo de evolução, como na nossa análise planetária, Jesus não vibra mais nas faixas do desejo. Ele já é o amor pleno, porque o amor não deseja. O amor já é uma operação que irradia. Pegaram aí? Aí que está o segredo. Então, seja prático. Jesus não deseja que o Bernardo, a Cláudia, a Renata, a Denise, o Abílio, o Carlos Alberto, ele não deseja que nós estejamos reunidos na FEAC para estudar o Apocalipse. Ele não deseja isso, não. Ele está operando no amor. A descoberta, o aprimoramento do desejo, ele é um ato livre, consciente e voluntário do discípulo que está entrando dentro do templo. Eu não estou falando de indiferença, mas pensem em Jesus dentro do templo. Ele está lá irradiando amor. Você é que vai em busca de. Ele está pleno no trabalho. O trabalho é a realização dele. Eu e o meu pai trabalham até agora e eu também. A gente fica citando isso. Repete e não compreende o que está por trás. Então, quando falamos em dever, na verdade, nós não estamos falando do dever como concebido numa palavra esvaziada no mundo materialista, utilitarista. Nós nos movimentamos assim. Quando fala em dever, já pesa. Não. O dever, na verdade, ele se confunde com a própria palavra amor. Mas ele confunde-se também com compreensão. Quando você compreende, você busca acionar a sua vontade para modificar, para transmutar. O desejo, por exemplo, nas faixas inferiores, ele tem a ver com a sensação. Quer um exemplo? O desejo, eu desejo chocolate, quero comer chocolate. Não é? O que vai estar associando? A sensação de estar comendo chocolate, certo? A gente vai chegar numa faixa de alimentação que ela não vai ter a ver. Não tem importância ser salgado ou ser doce. Olha que coisa complicada, meu querido. A gente lê o André Luiz e fala assim, pô, mas lá no mundo espiritual, lá não vai ter caldo de feijão. Não, caldo vai. Lá não vai ter feijoada. Aí o André Luiz fala assim, vai ter caldo de feijão.
Aí um amigo meu lá da União Espírita Mineira, a gente brincava muito, ele falava assim, mas quando eu desencarnar, eu não vou abrir mão fácil de um franguinho com quiabo. Aí um outro diz assim, olho pardo, hein? Mas lá vai ter, amigo, não vou citar o nome que ele não me autorizou, lá vai ter só os eflúvios do frango com quiabo, ok? Mas é nosso lar. O pessoal acha que nosso lar é o 7º céu. Nosso lar é uma região espiritual muito materializada, um pouquinho diferente do da Terra, mas muito próximo. Então, quando o André Luiz vem contar que teve uma briga lá, uma insurreição para ter carne, eu tenho um amigo meu que diz assim, eu estava lá, eu era traficante. Eu pegava carne e passava entre os muros para levar a carne lá. Então, quer dizer, nosso lar, o umbral, é a região muito parecida quanto a nossa. Sensório. Você está interessado no sabor da carne. Há de chegar um tempo que o André Luiz, lá diluído no meio dos livros dele, diluído, um mentor fala assim, porque nas faixas superiores, o espírito adquire a capacidade de assimilar as energias provenientes do Sol, nitrogênio, e faz uma decomposição e ali se torna a sua alimentação. Bom, aí você fala assim, puxa vida, você fica na periferia. A conversa aqui ela é de fundo moral. Está dizendo o seguinte, que nós ainda estamos presos no sensório, no sabor. Então, ainda não temos essa condição de entender o dever como... Exatamente. Sim, não tenha dúvida, a gente está construindo. Cada degrau aqui vai construindo o pensamento. Não tem, a gente só, o papel aqui, os espíritos vão reunindo, nós vamos costurando as ideias. Costuma uma ideia lá no princípio da reunião ser a tônica da reunião inteira. Voltando. Aí o filósofo nos ensina a refletir que, à medida em que você vai se tornando maduro, a gente não vive um plano de seleção alimentar? Seleção alimentar? Então, antes, uma coisa te atendia. Hoje você está num outro nível. Antes você gostava da música bruta. Hoje você já está começando a ouvir, sabe, alguma coisa que vai te colocar lá nas esferas superiores para curtir Chopin, Strauss, sabe? Mas você fala assim, conversa com a galera atual aí, embora tem muitos que escutam o rock pesado, o Metallica lá, mas daqui a pouco está escutando alguma coisa assim de sublime. Você vê o seguinte, já apresenta o quê? Um nível de sensibilidade porque foi adquirido. O indivíduo não escuta uma música apenas porque alguém disse. Embora num primeiro momento... Ai, Casalberto, eu não ia falar disso, mas vamos lá. Embora num primeiro momento nós somos cópia-cola. Nós não temos identidade própria. Aí vem o modelo e guia, né? Entenderam? O André Luiz trabalha, o Honório falou muito sobre esse assunto também. Como nós vivemos num mundo de socializado, entre aspas, materializado, utilitário, mas estamos numa sociedade, que é a sombra da nossa realidade. Então você não pode só ficar sendo vítima, culpando lá. Então a sociedade que nós estamos, de corrupção, etc, 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 é aquela que nós merecemos. É a que reflete a nossa necessidade. Ponto. Então nós trabalhamos muito com ideias que chegam prontas. Você veste uma roupa porque alguém disse que essa roupa está na moda. Aí você vai. E sofre, porque é como se você tivesse com as mãos vazias achando que elas estão carregando um piano. Agora, quando você desenvolve uma ideia própria, você abraça uma crença, eu acredito e vou investir nisso ou naquilo, e crença não é religiosa, é crença no sentido de idealismo, você dá a vida por isso, porque você entende que isso é bom. Pegaram aí? Então, o assunto é muito complexo, Júlio. O que você está falando aí, o grande pensador Allan Kardec sintetizou numa frase, na pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Há pessoas que fazem o bem
espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. E a questão do dever, que quando a gente estiver achando que é dever, nós estamos lutando contra a tendência. Então é um trabalho a ser feito. Ainda não tem a felicidade, ainda não tem o descanso. Então aí os Espíritos responderam, só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Precisa de comentar, precisa, pessoal? Se nós estamos lutando com desejo, emoção, dever, nós estamos sabendo qual é a nossa condição ainda. Não é para entristecer, não, mas é para a gente cair na real. Cair na real e ter paciência, ter calma. Muito bem. Eu queria voltar para o texto, porque senão a gente não anda. Versículo 5. Coloca para mim de novo. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Allan Kardec, citado anteriormente, quando alertado sobre a sua missão difícil, Allan Kardec deixa uma lição muito importante para a gente. Que todos aqueles que estão num grau de sabedoria, porque o filósofo é o que ama a sabedoria, mas não atingiu. E na Terra nós nos deparamos, e por não compreender, nos decepcionamos. Que criamos uma expectativa aonde a árvore não pode dar fruto. Então, o indivíduo faz uma exposição espírita, ele é brilhante expositor. Aí o indivíduo chega e fala assim, mas eu tentei abraçá-lo e ele se esquivou. Ele foi indiferente. Me decepcionei. Sim, porque na verdade você está vendo o esforço do indivíduo em fazer uma palestra. Agora você está criando uma expectativa que ele é um missionário, você vai se decepcionar. Um médium tal, eu sou apaixonado com ele. Nossa, mas ele é tão sem educação em casa. Lá na sociedade, ele sai por aí aprontando, etc. Começa você dizendo que ele é médium. O médium oscila, meu amigo. O médium entra numa frequência ali e entra na outra. Ele está no céu e está no inferno. Qual é a sua expectativa? Você está equivocado. Um espírito na condição de Allan Kardec que nós citamos aqui, que vai receber uma orientação de Jesus quanto à missão dele. Jesus diz para ele assim, a sua missão será calcada em espinho, em pedra, em indiferença. Você vai ter que sobrepor todos os obstáculos. E comece por não achar que você é missionário. Seja humilde. Se você aceitar que é o cara, começa aí o seu malogro, a sua derrocada. Gente, eu fiz esse estudo aqui na quinta-feira. Pena que não dá para explorar, né? Porque você vai contar história, você gasta um tempo contando história. O legal é quando você explora, você tira o espírito da letra. Cada frase daquela de Jesus ali é uma palestra, é um estudo. Então imagine um espírito gigante como foi Kardec. Kardec foi tão gigante que as pegadas dele são enormes. E maior ainda são os rastros que essas pegadas deixam. E ele é alertado contra os escolhos. Agora, Jesus diz para ele, se você se mantiver, terás o nosso respaldo. Os bons espíritos vão te assessorar. Quer dizer, mantenha o foco, tenha fôlego,
Porque se os espíritos com as suas atitudes vão te apoiar, significa que Jesus estava dizendo para ele, assim, entre outras palavras, você dá conta. Porque uma missão desse tamanho não pode ser colocada sobre os ombros de quem não tem competência, condições e autoridade moral. Embora tudo que você fizer, você vai ter adversidades. Aí fica uma lição. Que os gigantes, a história se curva a eles. E o gigante é gigante por dignidade, por honestidade, por moralidade, por sentimentos, por virtudes e pela condição de serem determinados a realizar. Mesmo que a humanidade chore por isso. Porque não serão compreendidos. Então, ou seja, meu amigo, você tem um compromisso, que é esse complexo envolvimento, um projeto chamado dever. Se você não for corajoso, se não houver uma determinação focada, perseverante, constante, você não vai conseguir. Olha a dualidade. Na Terra. Vamos falar que nós temos duas vertentes. A vertente do ter posses, prazer, e a proposta do ser. E o ser é atingir a plenitude como um ser humano, trabalhando virtudes. Então aqui é o ponto, vamos dizer assim, é o início da jornada, é o vetor aqui fundamental. Para que você se dê bem na vida, você não pode colocar no meio do caminho os princípios morais. Porque senão você não vai ser um vitorioso na terra. Da mesma forma, para você ser vitorioso no céu, se você colocar os princípios materialistas no meio, você também não atinge os seus objetivos. É lógico que eu estou sendo extremo. Estou trabalhando com as duas vertentes. O que eu quero dizer com isso? Ô, Júlio, o indivíduo se determina a ter poder, prazer, com isso ele vai ser ambicioso, egoísta e etc. No meio do caminho, alguém diz para ele assim, mas você tem que dividir as suas posses, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu pergunto para vocês, ele vai conseguir atingir a plenitude vitoriosa na Terra? Não. O indivíduo se prontifica, se determina a trabalhar a sua realização humana, espiritual. E eu gosto de falar humana, porque nós estamos falando de humanidade mesmo. Porque se a gente fica usando muita palavra espiritual, você joga logo para a questão mística, né? Você vai lá para o sétimo céu e aí você mistura alho com bugalho. Embora está tudo dentro de tudo. Fechou? Você diz assim, eu quero conquistas espirituais. Mas, contudo, todavia, porém, sabe, assim, eu quero fazer concessões. Vou dar um exemplo pequeno. Ô, Júlio, eu quero falar de espiritualidade, eu quero falar de virtude, eu quero falar de ética, eu quero trabalhar isso. Mas aqui, me ajuda, por favor, que eu estou precisando de um faz-me rir aqui. Como dizia Arnaldo Rocha. Né? Sabe assim, preenche um cheque. Dá um jeitinho aí. Dá um jeitinho. Nas duas condições eu vou ser medíocre. Porque os fins não podem ser justificados pelos meios que o complicam. Pegaram aí o que eu quero dizer? Então o assunto é muito amplo, amigo. Você vive na Terra. Aí você fala assim, eu tenho que trabalhar meu lado espiritual. Então abandono tudo da Terra. Não, peraí. Não é assim. Não, então eu vou fazer concessões. Complicado.
Abandonar uma coisa, fazer concessões, é como se eu estivesse mercadeando. É como se eu estivesse me vendendo, ou vendendo o que realmente eu estou definindo como meta. Ficou claro? Allan Kardec começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos, olha, fica atento, fica esperto que você está construindo aqui, você está inaugurando um projeto espetacular. Nós vamos começar a interpretar o Evangelho de Jesus sob outro ponto de vista, sobre a filosofia, ciência, razão. Olha, tu vai ser perseguido. Allan Kardec vivia num mundo em que a igreja dominava, certo? Então ele falou assim, olha, então tá bom, eu vou escrever esse livro, mas assim, eu vou dar um colorido católico nele aqui, para mim não criar muito problema com a igreja. Ele estaria adulterando a obra. Pegaram? Agora, uma coisa é você ser respeitoso. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se ele escrevesse assim, o Evangelho Espírita, ele estaria se complicando. Então, uma coisa é você fazer concessões espúrias, vendilhões no templo, e a outra coisa é você fazer ajuste técnico. O indivíduo nos mandou um e-mail, eu te contei sobre o livro que nós escrevemos, Chico, Diálogos e Recordações. Aí ele disse assim, uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse livro foi a maneira respeitosa que vocês trataram os assuntos. Aí eu disse assim, isso é a obrigação do espírita. Nós não podemos utilizar uma informação para agredir alguém, ou para desrespeitar a intimidade de outro. Ok. Então, repito, em nome de divulgar um conteúdo, você não tem o direito de adulterá-lo. O movimento espírita brasileiro está em apuros em alguns setores porque fizemos muitas concessões. E hoje nós estamos descobrindo que, na verdade, nós adulteramos princípios espíritas. Então, vamos ser práticos, Carlos Alberto. Ok. Você é um palestrista espírita, você que está me acompanhando em casa. Amigo, você vai fazer a palestra espírita? Reserve um tempo para, na hora que terminar, você poder abraçar as pessoas que estão assistindo a palestra espírita. O Honório dizia, reserve um tempo para responder perguntas. Porque 5 minutos ali pode ser suficiente para você tirar o indivíduo do suicídio. Mas não, eu faço a palestra, eu saio correndo. Porque eu tenho que atender os meus... Existem expositores espíritas que criam um glamour em volta para não estar junto com os sofredores, porque eles são estrelas. Eu já fiquei sabendo que tem uns que tem que montar um corredor para eles passarem assim e serem admirados, como se eles estivessem com o tapete vermelho entrando por uma festividade de Hollywood. Espera aí. Olha o princípio aqui, todo sendo adulterado. Então, nós que estamos aqui, não podemos nos perder no movimento externo, porque senão nós vamos ser engolidos por um sistema que está dentro de nós como um hábito arraigado. O que é o mais importante? Eu fazer a palestra ou eu olhar nos seus olhos, sentar do seu lado e falar assim, aí Bernardo, valeu? Eu estou trabalhando o quê? Sentimento. Eu estou trabalhando com você interatividade. E eu estou dando um colorido especial à minha atitude. O indivíduo vem aplicar o passe. Vou dar recado. Os passistas da casa. Acabou a reunião, acabou o passe, foi todo mundo embora. Toda semana eu falo a mesma coisa. Ou a reunião termina 21. Você deu o passe e você vai embora? Espera aí, o passe é isolado? É um recurso à parte? É um recorte? Não, meu amigo, tu está numa casa espírita. Terminou o passe, senta aqui no salão, conversa com quem está aqui, que talvez está vindo pela primeira vez. Muitas vezes as pessoas precisam de se sentirem valorizadas. Entenderam, gente? Eu estou falando de H maiúsculo, homem, humanidade. Eu não estou falando homem no sentido homem e mulher. Homem no sentido de raça humana. Você será feliz assim. Então, para terminar, Kardec fez... A história se curvou e hoje nós estamos aqui aplaudindo, admirados, bebendo na fonte de tudo que Kardec fez. Então, isso tem a ver com o fogo, com o mal, com os inimigos
que vão brotar a partir da profecia. Ah, Júlio, agora encaixa no texto aí e fala um pouquinho. A síntese aí foi boa. Primeiro que nós aprendemos na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, que ninguém tem o poder de fazer o mal para o outro. É a questão 551 que precisa ser estudada. Ninguém faz o mal para o outro, e Emmanuel, acrescentando o ingrediente a essa pergunta, provavelmente Emmanuel, comentando essa pergunta no livro Consolador, que é a questão 135, ele vai dizer que o mal para Deus é zero. Não existe. Então, nós nos postamos uns perante os outros como instrumento da justiça. Quando nós estamos no atendimento pleno de emoções e desejos, em busca do prazer, por exemplo, nós vamos nos postar na sociedade como os elementos tentadores do próximo, ou os elementos desafiadores do próximo, ou os elementos que vamos chamar de justiceiros, porque serão os instrumentos da justiça. Quando nós saímos dessa usando um termo que o Beto gosta muito de falar, saindo dessa vibe do atendimento do egoísmo, já começamos a buscar desenvolver as virtudes, já começamos a entrar no terreno do dever, e já começamos então a ser instrumento da misericórdia, ao invés de instrumento da justiça. Então ninguém tem o poder de fazer um mal, porque o mal, no sentido absoluto, seria a injustiça para alguém. Certo? Deus não permite que isso aconteça. É o que está embutido na questão. Repete essa frase. Pô, agora você me pegou, hein? Não foi eu que disse isso, foi? O mal para Deus é zero, não existe. Deus não permite que o mal aconteça, porque o Deus é Pai, é misericordioso, é previdente e providente. Então o mal não acontece para ninguém. Nós precisamos entender isso. O que nós sofremos na existência e chamamos de mal é o efeito do passado, mas abrandado pela misericórdia. Aí que entra a misericórdia. A misericórdia suaviza os efeitos que nós mesmos geramos no tempo. Porque o objetivo da lei não é punir. O objetivo da lei é amar, reajustar. Então não existe ninguém sob o império do mal, o domínio do mal. Agora, os espíritos ignorantes aproveitam da nossa ignorância para se fazerem passar como anjos do mal. Então, ninguém é atingido pelo mal. Ô, Júlio. Eu pedi a frase porque certamente não foi eu que disse, né? Não, com certeza. Mas assim, eu acho que tem um ponto importante aí sobre essa questão do mal. Eu vou testar a gravação de novo para eu notar. Tá bom. Boa essa. Quando você elege a felicidade como meta, agora vai dar. O que você falou aí? Quando você elege a felicidade como meta, para você alcançá-la, você paga qualquer preço. E quando você paga qualquer preço, você está gerando mal. Você está gerando mal. Porque você vai dar tudo para ter a felicidade. E o mal é para si mesmo. O mal é para si. É para si. Então você vai promover o mal para você, e o mal que você promover para você, ele redunda no mal para aqueles que estão perto de você. Ponto. Por quê? O Júlio falou, você não pode promover o mal para o outro. Não pode mesmo. Mas quando você promove o mal para você mesmo, aqueles que estão sintonizados com as suas ações, eles naturalmente repetem. Pode comprar a ideia, né? Eles compram a ideia. É isso aí, é comprar a ideia. Aí compram a ideia e vão gerar o mal para si mesmo. Sempre o livre-arbítrio está embutido. Exatamente. Por isso é que ele diz que o mal não te atinge. Jesus que falou, não teme os homens. Não teme os homens. Falou para os discípulos, no Atos dos Apóstolos, quando forem pregar o Evangelho, eu estarei convosco. Como agora os Espíritos estão aqui conosco. Então, se você criar um vínculo com as coisas boas te impulsionam. Você está entrando na faixa. Nós estamos falando de Kardec, você está procurando entrar na faixa dele.
É óbvio que você não vai entender a essência do pensamento dele, mas você recebe como reste alguma coisa de boa, e essa coisa de boa para você é um grande tesouro. Opa, vou fazer isso aqui porque o Kardec deu uma dica. Mas essa ideia vai se tornar gigante quando você fizer. E você ter o resultado. Você colher o fruto. E aí o texto do versículo 5, que está dizendo, e se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esse texto está dizendo o seguinte, que quando a testemunha, o filósofo, o aprendiz, se candidata no amor à sabedoria e faz luz, ele está fazendo uma profecia. E essa profecia, na verdade, é como se você estivesse soltando um jato de luz. Phaser, lá do Jornada nas Estrelas. Um phaser de luz. Essa luz ela vai ser observada. Para muitos, essa luz é treva. Uma pessoa me disse assim, eu sou tão admirador do Espiritismo, eu acho tão legal o trabalho que vocês fazem, mas eu não sou digno ainda de frequentar um centro espírita. Naturalmente, nós vamos dizer, mas por quê? Isso é muito para mim. Aí você diz assim, mas como assim? Isso é muito bom. Para mim não é muito, para mim é espetacular, é maravilhoso. Mas para a pessoa é muito. E ela está expressando uma verdade. Porque na concepção dela é o seguinte, o Espiritismo representa uma retomada, uma revolução de conceitos e de comportamentos. Muitas vezes a gente manda o WhatsApp, comunica um vídeo, e o nosso estúdio de manhã, né, Denise? É espetacular por isso. Pô, tem coisa mais gostosa você trabalhar a semana inteira e poder dormir um sábado até um pouco mais tarde, e tá lá a casa aberta, a turma, 6 horas da manhã, mandando um WhatsApp, vamos embora estudar? O que eu estou dizendo? Nós somos melhores que alguém? Não. Nós somos mais necessitados que muita gente. Mas eu pergunto para vocês, é sacrificial vir aqui no sábado de manhã? Ou é uma grande alegria? Porque refletir sobre o que nós temos que trabalhar na intimidade é um grande prazer. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque você vai sair daqui e falar assim, puxa vida, agora eu tenho um universo para descobrir, para trabalhar, para realizar, e vai ser a duras penas, eu sei. Agora, o indivíduo que manifesta que é muito, que ele prefere ficar em casa, é porque não dá conta. E tem que haver um respeito por isso. E eu não dá conta, né, gente? Entendam aí, não é vir aqui sábado de manhã, isso é fácil. A questão é você olhar de frente os seus limites, porque o diálogo, ele é íntimo. Jesus está aqui dentro, Nicodemos está aqui dentro, o Saduceu está aqui dentro, Pilatos está aqui dentro, Judas está aqui dentro, Pedro está aqui dentro. São arquétipos que a gente tem que trabalhar. Agora, a luz, ela devora inimigo, ao texto, e devorará os seus inimigos. É a educação. A educação visa o desativar conceito de tudo que promove o mal. Então, quando você está diante de um problema, você fala assim, eu vou dar um jeitinho aqui, essa profecia vai dizer assim, será? Cuidado, o preço é alto. Pegaram aí? Aí começa a surgir o sangue, as pragas, todo esse contexto do nosso tema de hoje, que é fogo, morte, sangue e praga. O sangue, por que é o sangue? Não é o sangue no seguinte do testemunho importante. É o sangue, por exemplo, que derrama no cérebro, um AVC. É uma ideia que é adulterada que vai criar um problema. Entenderam o que eu estou dizendo? É o sangue que muitas vezes define as dificuldades que a gente precisa para valorizar. Eu acho muito legal. A gente
lida com umas questões assim que são desafiadoras. Outro dia eu ouvi uma adolescente dizendo: por que mulher sofre tanto? Descobrindo, começando a menstruar, aquela coisa. Por que mulher sofre tanto? Por que o homem... Pô, filosoficamente não dá para responder, né? Em alguns momentos. Mas aqui a gente pode dizer: por que tem o sangramento da mulher? Se você vincular o sangue ao processo do próprio perispírito, como vinculação do corpo espiritual com o corpo físico, por que a mulher passa por esse ciclo todo mês, durante décadas? Então isso, querendo ou não, é um processo de purificação das emoções. É uma forma de verificar uma série de questões de ordem mental. Não está purificando o espírito, mas você está trabalhando aspectos do seu mundo emocional. Isso tudo tem o seu aspecto impulsionador para a evolução. Já o homem não está nessa linha, porque o foco de desenvolvimento é outro. Pode ser mais sutil, mas uma hora vai ter que entrar para o sangue afora. Entendeu? Não significa que você vai reencarnar como mulher, tá? Porque o ufanista já vai logo dizer, o que não tem problema nenhum, tá bom? Eu só estou dizendo para não se levar as coisas no pé da letra. Porque o espírito não tem sexo, a gente vai frequentar essas escolas, as duas escolas. São duas escolas. São 3, 4, 5. São duas escolas. Os ajustes de compreensão quanto às experiências de outras escolas, na verdade, são tratadas com muita tranquilidade, com todo respeito. Mas são estágios muito, como é que eu digo? Estágios transitórios, que o espírito vai passar por ele, para se ajustar sob o ponto de vista do equilíbrio, do ajuste psíquico, das polaridades ativas e passivas. Eu não vou falar as polaridades de homem e mulher, porque vai se levar para o campo do gênero, como manifestação fisiológica, e não é isso. Não devia entrar nisso, né? Mas vamos. Então, são os inimigos que estão dentro de nós, as expressões inferiores, que são exteriorizadas por elementos moralmente inferiores. E que, na verdade, são absorvidos pelas boas qualidades das duas testemunhas. O que significa isso? Para terminar, o tempo está caminhando. Nós estamos no momento em que estamos exteriorizando as nossas dificuldades. E elas são assimiladas e tratadas pelas testemunhas. Um símbolo bastante interessante. O João Batista, que se alimentava de gafanhotos, mel silvestres, né? O gafanhoto, como nós já estudamos o gafanhoto aqui, como sendo as nossas exteriorizações complexas, que partem da intimidade. Então, essas duas testemunhas, que nós vamos agora trazer para o plano interior, né? Que é a razão e os sentimentos capazes de absorver essas complexidades que nos chegam e transformá-las em mel. Eu vi uma cena, eu vou reportá-la. Quando você estava falando do mal, e desse próprio texto que fala que a testemunha absorve o mal, as complicações, as desarmonias, os benfeitores espirituais, eles estão cuidando de todos nós com muito carinho, com muito respeito à sua individualidade. Eles não invadem. Eles esperam que haja uma resposta, a um sinal ou um chamado, como queira. Lembra que eu falei que Jesus é a luz, ou seja, a luz, nós precisamos da luz para que a nossa visão perceba a paisagem? Imagine um crepúsculo, final do dia, você está numa praia, vendo aquela praia maravilhosa. Aí o sol vai se escondendo. Daqui a pouco não tem mais luz. Você não vai enxergar aquela natureza exuberante. A natureza desapareceu? Não. A praia continua, o mar está ali, o céu, mesma coisa. Mas você não tem a luz para que você possa ver essa beleza natural. Então a luz, como as expressões de Jesus no Evangelho, é exatamente a oportunidade de desenvolver as percepções para compreender o sentido da vida.
E agora eu vou trazer a imagem que me foi mostrada. Chico Xavier, quando sentava para dialogar com as pessoas, e ele o fez desde quando ele se deu por gente, vamos falar assim, porque como menino ele já era um espírito que todos gostavam de conversar com ele, em função da sua humanidade, que se apresentava com sensibilidade, com discrição, com muito carinho. Então todos se apaixonavam com a luz do Chico, porque essa luz está dentro de todos. E no nosso mundo esvaziado, é difícil você encontrar aqueles que estão dispostos a fazer essa luz. Por isso que quando aparece alguém, a gente já logo quer levar para casa como ídolo, quer santificar, e é natural. Mas o Chico, durante a sua vida inteira como espírita, ele aprendeu a conciliar as reflexões filosóficas com o plano operacional do trabalho. E eu me recordo de muitos depoimentos do Chico que se vinculava àquelas histórias dos atendimentos espirituais que ele fazia com as pessoas sofridas. E as pessoas que viveram com Chico narram que muitas vezes se deparavam com Chico chorando, de descer lágrimas compulsivas, emoções muito afloradas, ele conversando com as pessoas que estavam em dificuldade. E aí existem depoimentos dele afirmando que ele não conseguia conversar com aquelas pessoas que o procuravam sem, de alguma forma, se vincular à história delas. Ou seja, ele exercia uma virtude importante que todos nós precisamos de compreender e valorizar, que é a empatia. Ele se colocava na cadeira do outro. E isso estabelecia um vínculo extraordinário. O que favorecia para que o indivíduo que saía daquela situação, depois de um diálogo, se sentia no mais esperançoso, confortado. Ou seja, a testemunha que era o Chico ali, naquele momento, representando as vozes do céu, aquela testemunha estava tendo a oportunidade de verificar as questões pessoais. Porque quando você sofre com a dor do outro, você, na verdade, você está trabalhando terapeuticamente com as suas questões. A gente não entende isso. Você está fragilizado. Você está ressignificando ali muita coisa. Isso é para todos, gente. Para todas as pessoas. Sob o ponto de vista de humanidade. Não estou entrando na escala de espíritos puros, que a gente não tem nem noção de como é que funciona. Mas a definir o seguinte, que ali Chico vivia as suas dores, suas experiências. Imagine o Chico Xavier confortando uma mãe que perdera um filho. Ele falava isso e não escondia, que ele sempre se lembrava da mãe dele. A vida inteira ele fez atendimento espiritual, lembrando de Maria João de Deus, que por sinal foi um espírito presente nas atividades de Chico. Ele, além de lembrar por experiência, ele via a mãe, a dizer assim, meu filho, olha esta mãe. Ou seja, olha o que tu passastes tendo perdido a mãe com 5 anos de idade. Pegaram aí? Aí ele vivia a experiência. Ele relembrava, ele repaginava, ele ressignificava. E se graduava para os desafios que estavam por vir, porque não acaba. Jesus falou para Kardec, Jesus falou para todos os discípulos, não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Tende bom ânimo, tende a vontade operante. Agora, para concluir, então naquele momento que uma mãe, um pai, um filho, um miserável, moral, seja o que for, que via o Chico com aquele carinho,
com aquela bondade, cuidando deles, o indivíduo acionava o mecanismo interno, e despertava ali o sentimento da bondade que estava adormecida. Aí o indivíduo passa a ter bondade para com o Chico, que estava bondoso para com ele. Compliquei, hein? Eles me puseram em apuros aqui. Isso não estava no script. Paulo Henrique de Figueiredo, quando resgata o pensamento de Franz Anton Mesmer, o pai, o inventor da teoria do passe magnético que a gente aplica no centro espírita, depois que ele se foi, surgiu uma teoria chamada do fluidicismo, né? O fluidicismo é uma teoria que diz que nós espíritas divulgamos ela aí e nem sabemos, que é contra a teoria de Mesmer, que você tem um fluido e esse fluido pode ser derramado no outro. A teoria de Mesmer, que tem a ver com a homeopatia também, e com o espiritismo, diz o seguinte, que toda cura, todo tratamento, depende de um fator chamado vontade. Vontade. E que o passista, quando está operando junto com uma pessoa em sofrimento, necessitada, ele está trabalhando a vontade dele, que visa despertar a vontade do outro de receber o passe. Porque a vontade do outro de receber o benefício é imprescindível para a cura, para o efeito terapêutico. Eu não estou abrindo para explicar teorias aprofundadas, apenas para dar um toque. Preste atenção. O indivíduo está diante da bondade do médium. Brota a bondade dele, o lado humano dele. Ele está abrindo o coração em prece. Ele não precisa fazer Pai Nosso que está no céu. Ele já está numa oração. Ele já está num diálogo com Deus. E há ali um movimento do fluido cósmico universal para que o bem espalhe para um e para o outro. Todos se beneficiam com a bondade. Pegaram aí mais um elemento para a gente não ficar cristalizado, admirando apenas uma testemunha estanque. Essa testemunha que fala o Apocalipse representa, na verdade, a luz de Deus que está em toda parte. A gente é que não percebe, porque somos nós é que colocamos vendas nos próprios olhos. Uma amiga me disse essa semana, Carlos Alberto, o estudo do Apocalipse está revolucionando a minha vida. Eu ouvi e pensei comigo, a minha também. Que seja a sua também. Você que nos acompanha dos seus lares. Porque a nossa ideia é trazer Jesus, à luz do Espiritismo, nos ajudando a interpretar o conhecimento universal. Por isso que o estudo do Apocalipse ele não é um estudo espírita. Ele é um estudo universal, que utilizamos as ferramentas do Espiritismo. Mas vamos buscar as ferramentas de Franz Anton Mesmer, citado aqui. Nós vamos buscar o elemento que o Emmanuel Kant trouxe na filosofia. Nós vamos trazer o recurso que aprendemos com os amigos católicos, com os irmãos evangélicos, neopentecostais. Portanto, estamos aqui num universo de fraternidade. Porque mais do que espiritismo, nós precisamos de espiritualidade, conforme afirma Emmanuel na introdução do livro Nosso Lar. Que a espiritualidade bendita possa envolver a todos nós